aceita essa revelação. Nós ainda podemos falar da lei que Deus deixou imprimida no homem, e ainda podemos falar da própria consciência que testifica do homem do que é correto, do que é errado, do acertar da lei ou do quebrar da lei. A consciência dele está lá, que foi justamente deixada por Deus. Mas aqui está dizendo que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder claramente se percebe com as coisas que foram criadas. Como é que nós podemos perceber os atributos de Deus com aquilo que foi criado, com a criação? Por que eu posso perceber que Deus, por exemplo, é onipotente com as coisas que foram criadas? Porque quem é que tem o poder de criar isso tudo, hein? O vasto universo que existe. O homem passa de milhões e bilhões de anos viajando à velocidade da luz e ainda não chega na metade do universo. Então, é uma coisa assim indescritível. Mas então com isso eu posso acreditar, se um Deus fez tudo isso, então ele é todo poderoso. A nossa própria existência, irmãos, ela prova a existência de Deus. Por exemplo, a tua consciência da tua própria existência já prova que existe um ser capaz de fazer um outro, que é capaz de perceber a própria existência. Você, por perceber a sua existência, você se faz um ser consciente. E isto vai em harmonia com o que diz as Escrituras, que nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus, que também tem consciência, assim como nós. Então, meus irmãos, a nossa própria existência é uma revelação que Ele é todo-poderoso. A outra coisa, irmãos, se todo o universo existe, inclusive a Terra, protegido de todas as formas, nós podemos dizer com certeza que Ele está em todos os lugares que Ele protege. E não apenas isso, não é? Ele vai além disso, da própria criação, mas para ele manter toda essa criação, ele precisa ser todo poderoso. E para manter isso, ele precisa ser onipresente. Porque como é que ele vai conseguir trazer ordem ao universo e caos quando é necessário, se ele não estiver presente em todos esses lugares para administrar esse universo? Então ele precisa estar presente em todo o universo para que ele possa administrar esse universo. Daí nós podemos constatar, ele é onipresente. E se eu não consigo ver, mesmo ele estando aqui para administrar a terra, então eu também vou sentenciar que ele é invisível. Ele não tem rosto, nós não podemos vê-lo. Mas eu posso, através dessa natureza, constatar isso. Existe um Criador. Ele é todo-poderoso. Ele é onipresente. E ele é onipotente. E sabe todas as coisas que possam existir. Isso atesta os poderes de Deus, a sua onipotência, os seus atributos. Pela natureza nós podemos constatar isso. É tanto, irmãos, que o homem sabe que existe um Criador, que esse negócio de dizer que o universo veio de uma explosão, esse negócio de dizer que tudo existe a partir de um nada, né? Tudo existe por um acaso, nesse caso seria o acaso um Deus, né? Mas tudo existe por conta de um acaso. Isso é coisa recente, né? De 1800 e alguma coisa.
Mas em todas as épocas, todos os povos acreditavam em Deus. Isso, irmãos, é uma identificação forte, é um pressuposto muito forte contra os ateus a respeito da criação de Deus. Ora, como é que o homem, irmãos, ele pode buscar alguma coisa que não existe? Como é que você pode desejar o céu se ele não existisse? Como é que você, jogado numa ilha, poderia desejar uma mulher mesmo não tendo visto? Ou seja, mesmo que você nunca tivesse visto, você ia chegar em determinada situação que você ia desejar, saber que estava faltando alguma coisa em relação à fisiologia da mulher. Você ia desejar sem saber o porquê, né? E nem como, mas você ia desejar uma mulher. Porque Deus criou você justamente para que você seja completado com uma mulher. Você ia sentir necessidades dela, de uma companheira. Embora, não sei como nós abordaríamos essa situação, né, sem saber que existisse uma. Mas nós iríamos sentir a necessidade. Então, da mesma forma, irmãos, em relação a Deus, o homem sente necessidade porque Deus ele deixou impregnado nele a ideia da sua existência. E esses atributos de Deus que estão expressos na natureza, o homem pode constatar isso. Deus existe. E todas as etnias, todos os povos, em todas as nações antigas, criam e vai em algum Deus. Justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque não receberam a revelação que Deus lhes concedeu. Mas como o homem sente essa necessidade de Deus, então o homem fez da lua um Deus, do sol um Deus, das criaturas deuses, e daí vai. Né? Como no Egito, como na Síria, como os povos pagãos, como os cananeus. Hoje na Índia tem milhares de deuses, milhares. Sendo que, preste bem atenção, irmãos, todos os deuses que os homens eles conseguem forjar, bolar, idealizar, são deuses que têm alguma imagem perceptível pelas coisas que foram criadas. Ou seja, lá na Índia tem uma deusa lá que tem vários braços, né? Então, o homem tem ideia de uma mulher, já viu o braço, então aplica vários braços na mulher, como aplica várias pernas. Podemos pegar um cavalo, botar asas nele, porque já vimos uma asa, e dizer, ó, aqui é um cavalo alado, é um deus. Né? O homem vê o sol, se prostra do sol. Então, todos os deuses que os homens primitivos adoravam eram imagens que ele podia perceber, que ele podia contemplar. Mas eu pergunto, aonde nós poderíamos idealizar a ideia desse Deus invisível, onipotente, onisciente, sem rosto, sem imagem, sem nada, que é todo poderoso, onisciente e onipresente? Onde foi que nós vimos alguma figura na terra que possa nos reportar a esse Deus? Qual figura já vimos dessa forma? Uma vez eu estava conversando com um ateu, lá na Praça do Ferreira, evangelizando, eu me encontrei com um ateu. Eu e o pastor Glauco. Aí o ateu pegou e disse assim, rapaz, esse negócio de acreditar em Deus, isso é coisa do homem. Por isso que os homens adoram a Jesus como Deus, né? Porque os homens sempre têm que fazer uma figura, né, do próprio homem como se fosse um Deus. Se os homens fossem macacos, um Deus seria macaco, né?
Se você for atrás das formigas, entre elas vai ter uma deusa lá, uma formiga. Aí o Glauco, não, aí é que você está enganado. Né? Você está certo em um aspecto, né? Que os homens se fazem homens como Deus, ou o macaco faz o macaco como Deus, esses nunca vão ser deuses. Mas o nosso Deus, ele é diferente de tudo que se há na terra. Porque nós não fazemos Jesus um Deus por conta da nossa semelhança. Quem nós acreditamos ser Deus é um homem, é um ser invisível, é um ser onipresente, onipotente e onisciente. E esse Deus que é onipotente, onisciente e onipresente, se fez homem e habitou entre nós para buscar e salvar o perdido, que você é um deles. E o homem ficou calado. E eu aprendi. Então, meus irmãos, a questão é que Deus se manifestou ao homem. E você pergunta, pastor, mas se Deus se revela ao homem? O homem então acata essa revelação, ou seja, eu vou adorar o Deus invisível, ao Deus que não tem rosto, ao Deus que está em todos os lugares, ao Deus que sabe tudo, eu vou adorar Ele. Glória a Deus. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, essa pessoa pode ser salva? Com conhecimento apenas de Deus? Essa pessoa pode chegar à salvação? Quando ela morrer, ela vai para o céu, porque admitiu a existência desse Deus? Sim ou não? Não. Mas, se essa pessoa admite a existência de Deus, do Deus verdadeiro, essa pessoa vai ter mais conhecimento de Deus, até que ela chegue ao pleno conhecimento da salvação através de Jesus Cristo. Aconteceu na Bíblia, sim, lá em Atos 10, com Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que de contínuo dava esmolas, e que suas orações chegou ao Todo-Poderoso. Irmãos, Deus moveu os céus e a terra para que aquele homem ouvisse falar de Jesus. Ele, em visão, revela o homem que vai até determinada cidade chamada Jope. Lá ele vai encontrar um homem nessas características, nessa situação. Chame, porque pelas palavras dele, vocês vão de ser salvos. Era um homem temente a Deus, um homem que dava esmola, era um homem que orava em contínuo a Deus, mas que não era salvo. Foi necessário que, através das palavras que o apóstolo Pedro pregou, ele fosse salvo. Irmão, aquele homem era tão sedente do Deus verdadeiro que Pedro nem terminou a palavra e ele já estava era batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, ele estava de rapaz, eu acredito em tudo isso aí eu creio e recebo, e eu quero, e Deus foi logo e batizou ele no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus fez o navio de Paulo naufragar, lá em Atos 28, para que ele pudesse pregar aos da ilha de Malta, aqueles índios, que, por certo, recebiam a revelação da parte de Deus a respeito do conhecimento de Deus, e Deus então proporciona um conhecimento maior a respeito de Jesus Cristo, e eles creem no Evangelho, creem no Senhor Jesus Cristo. Deus fez Paulo naufragar, irmãos, para poder Paulo chegar na ilha de Malta e pregar o Evangelho. Paulo ia pregar, irmãos, na África, quando um homem macedônio disse, vem para cá e nos ajuda. Deus mudou a história naquela hora, porque naquele lugar existiam homens que recebiam a revelação de Deus e tinham sede de Deus. E na visão, o macedônico pedia a Paulo, passa para cá e nos ajuda. E Paulo, crendo na visão, foi para lá. E quem se converte logo? O carcereiro e sua casa. De lá, um monte de gente se converte lá em Tessalônica. Depois, então, ali o que foi? Uma obra de Deus intervindo nos seus servos
para que estes chegassem com o conhecimento que eles tinham do Evangelho de Jesus Cristo, para que aquelas pessoas que recebiam essa revelação pudessem crer de fato no Senhor e Salvador que tinha descido e morrido em favor deles. Mas uma coisa em comum tem em todos eles: Deus levantou um servo dele para pregar o conhecimento a respeito de Jesus. Tem que ter um crente na história, porque senão, irmãos, não vai haver salvação. Porque o crente é que leva a palavra do Evangelho, a palavra que liberta, a palavra da salvação. O crente é que leva, irmãos, as impressões do Evangelho ao coração daquele descrente. Porque se não for pelo crente, como o Espírito Santo pode agir na vida dele? Alguém pode dizer, mas pastor, e Saulo? Saulo, irmãos, ele foi bombardeado com a pregação de Estevão. Por isso que Jesus se apresenta a ele e diz: Paulo, dura coisa para ti, tu lutar contra a tua consciência. Ou seja, a consciência de Paulo aderiu à mensagem de Estevão, mas ele não queria aceitar de forma alguma, e queria lutar contra aquilo, perseguindo a igreja e matando os cristãos. Destruindo o caminho, porque se ele ia ter certeza, não era apenas uma impressão. E aí Jesus se apresenta para ele, e ele então é salvo pela graça de Deus. Então, meus irmãos, precisa de um crente para pregar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo, de fato, através do Evangelho. Através da palavra pregada. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todos aqueles que invocarem o nome do Senhor não serão confundidos, serão salvos. Aí ele diz: mas como invocarão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então, é uma consequência de um crente que abre a boca, irmão, cheio da graça e da misericórdia do Senhor, e prega o Evangelho. E aí Deus age através desse filho dele, para que o Evangelho seja anunciado, e a revelação daquele que salva, daquele que perdoa pecados, se torna clara para o homem, o amor de Deus por ele. Alguém pode dizer, mas pastor, eu conheço um monte de religião que aceita a revelação que vem de Deus, do Deus invisível. E por que essas pessoas, elas não são salvas? Porque elas, irmãos, não aceitaram o caminho da salvação que Deus propôs para elas. Elas creem no Deus invisível, elas creem no Deus onipotente, mas elas não aceitam o caminho que Deus estabeleceu para que o homem seja salvo. O que é que todas as religiões têm em comum? Todas as seitas têm em comum? Que o homem precisa cooperar na salvação através das suas obras. Que vai ter sempre uma coisa extra para que ele faça. E assim o homem despreza o caminho da cruz. Igreja Católica tem as obras, intercessão de Maria, os sacramentos da igreja, e daí vai. Como se aquele ladrão na cruz, que não teve nada disso, não tivesse ido para o céu. Ele foi para o céu, mesmo não tendo nada disso. A igreja, os testemunhos de Jeová, eles dizem que a palavra de Deus só, ela não é luz para a salvação dos homens. Que ela só é luz para a salvação se for através do livro Raciocínio à Base das Escrituras. De modo que se o homem lê o livro Raciocínio à Base das Escrituras sozinho, o homem pode chegar a ser salvo. Mas
Só a Bíblia, o homem não pode ser salvo. Então, os homens, irmãos, eles pegam aquilo que Deus revela e distorce. Deus, eles conhecem a Deus, admitem a existência e Deus diz, agora a salvação é por aqui. Ele diz, não, por aí eu não vou. Eu vou é por aqui. Não, mas a salvação é nessa porta. É Jesus. Não, mas não é só Jesus, não. Eu creio. Mas não é só Jesus, não é só essa porta. E aí o homem vai e se perde. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele diz o seguinte, que esses homens, eles são indesculpáveis diante de Deus, porque rejeitam essa revelação da parte de Deus. São indesculpáveis. Aí ele disse, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Note, irmãos, que há um processo na vida do homem que não recebe essa revelação de Deus. Qual é o processo? O processo é o que o Paulo está dizendo. Primeiro, ele recebe a revelação de que Deus criou tudo, que ele existe mesmo ele não vendo. Aí o que é que acontece? O homem não o glorifica. Não glorifica o Deus que criou tudo, inclusive ele mesmo. E não glorificar Deus é um erro grave. Porque se o homem não glorifica a Deus, ele vai substituí-lo por outra coisa. Por outro Deus, por outra criatura. Ele vai substituí-lo. Então a primeira coisa, o homem não glorificou. A segunda coisa que ele diz aí, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que é se tornar nulo em um raciocínio? É ele admitir a existência de Deus e depois ele nega. Ele começa a dizer, bem, eu achava que Deus existia, né? Pelas coisas que foram criadas e tudo, mas não é bem assim não, né? Nós temos que colocar junto dessa informação a evolução. Se não existisse a evolução, então não poderia ter acontecido o que nós vemos hoje, porque as informações da minha universidade, elas são muito claras em relação à evolução. Então Deus, na verdade, criou em processo de evolução. Ou seja, ele torna o raciocínio nulo. Ele anula o conhecimento que Deus dá para ele. Deus dá o conhecimento da sua existência e o homem começa a raciocinar e a anular a ideia dessa existência. Ele rejeita a ideia de um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, por conta que ele é culpado, por conta que ele é pecador. Aí os homens, para se verem livres de suas consciências pesadas, eles preferem então admitir que Deus não existe. Que o homem foi gerado do acaso, da evolução, veio de um macaco, um primata aí qualquer. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele não se vê numa situação de estar submisso a alguém para julgá-lo. Ele quer se ver livre da consciência dele que diz que adulterar é errado. Ele quer se ver livre da consciência dele que diz que ele está no caminho errado, que seus projetos de vida são projetos que levarão ele à condenação. E ele precisa aliviar essa consciência. Como é que ele alivia? Ele nega a lei que está lá dizendo para ele, ele mata a consciência e diz que Deus não existe. Aí, o que é que acontece com isso? Obscureceu o coração. O que é obscurecer o coração? O coração dele ficou duro para o conhecimento de Deus, para se humilhar, para glorificar
para reconhecer, para se prostrar, para reconhecer, para adorar. O coração ficou duro. E aí a consequência disso, obscureceu-lhe o coração insensato. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por que está dizendo que eles, se achando sábios, se tornaram loucos? Justamente por isso, porque se você sabe que vai para um juízo, e esse juízo é condenatório, e que você está perdido, então o que é que eu tenho que fazer? É acreditar que não há esse juízo, que não há esse julgamento, e que eu não sou réu, que no final todo mundo morre e acaba. E aí o que é que acontece? Eu estou livre para pecar. Eu estou livre para dar vazão aos meus pecados, aos meus prazeres. Porque a minha consciência não está mais me martelando, porque eu convenci minha consciência a negar esse Deus, essa ideia, essa impressão que o homem tem dentro dele. Então, o homem, ele se endurece para Deus. Aí diz que ele, achando-se sábio, tornou-se louco. Por que ele tornou-se louco? É como se eu dissesse para o irmão, tu vai tomar o teu navio e vai navegar, mas o teu barco está furado. E você tenta de todas as formas acreditar que o barco não está furado. E aí quando você vai no meio do caminho, você vai e afunda. Você não foi um tolo, não? Você não foi um louco, não? Então, o que é que você tinha que fazer? Consertar o barco, para que o seu navio não afundasse. Ou seja, o que é que o homem tinha que fazer? Consertar-se diante de Deus. Buscar Deus arrependido de sua vida pecaminosa. Buscar o que Deus tinha lhe proporcionado para a sua salvação. Pedir graça a Deus, pedir misericórdia, assim Deus iria proporcionar a este homem salvação, perdão. Então, irmãos, isso é sério, porque é isso que os homens todos os dias fazem. Por isso que nós encontramos tanta resistência quando nós estamos evangelizando, porque as pessoas se endureceram para Deus. As pessoas, irmãos, estão com o coração entenebrecidos, em trevas, porque eles, achando que são sábios em não estar conosco, eles se tornam loucos, porque vão estar diante do juízo de Deus em condição de reprovação e condenação. E qual foi a outra coisa que aconteceu? O outro passo foi Deus entregar estas pessoas a elas mesmas. Versículo 24. Versículo 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então o homem mudou a glória de Deus à semelhança de qualquer coisa que ele apega-se como seu Deus. E aí Deus entrega esses homens a eles mesmos. Ou seja, Deus, ele tira o pé do freio, ou seja, Deus não perturba mais a consciência deles. Deus abandona eles à sua própria condição. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro,
contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição por seu erro. Então, note que Deus, ele abandona essas pessoas para que elas pratiquem o que elas queiram. Então, primeira coisa que elas fazem, troca, né, a glória de Deus a alguma coisa que elas acreditam. E aí, o que é que elas fazem depois? Se liberam, né? A toda prática, toda sorte de pecado. E aqui é como se o homossexualismo fosse o final desse buraco, né? Fosse o estopim de tudo. É como se Deus dissesse: o fundo do poço é isso aqui. As mulheres mudando o uso natural, no contrário à natureza e suas relações, e o homem tomando homens para terem também relações como se esses homens fossem mulheres. Uma relação que a Bíblia Sagrada diz, no livro de Levítico, que é abominação diante de Deus. Abominação diante de Deus. Mas a condição do homem, ela não fica só assim, né? Ela vai e aumenta a sua culpa, o seu pecado. E continua e diz o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, note, por rejeitarem a revelação de Deus, Deus entregou eles para que eles possam fazer o que quiserem. E aí ele diz, no versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, maldade. E aí vai. A questão é, se a carta do apóstolo Paulo fosse até aqui, a desgraça, irmãos, estava formada e feita para toda a raça humana, né? Mas aqui o apóstolo Paulo está mostrando qual é o estado do homem, a condição do gentio. Por que o gentio chegou a oferecer os seus filhos a Moloque? Por que os gentios chegam a matar os seus próprios familiares? Por que os gentios chegaram a cometer tamanhas infames, ou abominações diante de Deus? É o que o apóstolo Paulo está explicando. Deus abandona eles, pratique o que vocês quiserem. Então, justamente, o apóstolo Paulo tenta mostrar para encerrar o gentio debaixo de condenação. E aí no capítulo 2, ele também vai encerrar os judeus debaixo de condenação, para somente na metade do capítulo 3, ele anunciar a graça através de Jesus Cristo. Anunciar a graça a estes que rejeitaram a Deus, os gentios que rejeitaram o conhecimento de Deus, e os judeus, porque não obedeceram o Deus que eles diziam acreditar, no Deus invisível. Eles receberam a revelação, mas não receberam o caminho. Eles não aceitaram a porta que Deus abriu para eles, que no caso foi Jesus Cristo. Então Deus pega os judeus e os gentios, todos eles encerram, todos debaixo da culpa, e agora oferece a graça através de Jesus Cristo. Agora Deus oferece para todos os homens. É como se o apóstolo Paulo dissesse: todos vocês estão perdidos, tanto estes que não receberam a revelação de Deus e praticaram toda sorte de malignidade, de pecado, de torpeza, como vocês, judeus, também, que embora tenham recebido a revelação, vocês andam praticamente nos mesmos pecados. Se achando que são filhos de Abraão, vocês andam na mesma sorte de pecado dos gentios que não conheceram a Deus. Vocês dizem que conhecem a Deus e andam na mesma prática dos gentios que não conhecem a revelação de Deus ou não reconhecem o Deus verdadeiro. E aí ele diz:
para que vocês, tanto judeus como gentios, possam ser salvos da mesma forma, através do sangue expiador do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa mensagem, irmãos, do apóstolo Paulo, ela é algo crescente, né? Até que todos conheçam o plano de salvação e a doutrina que o apóstolo Paulo prega. A doutrina que o apóstolo Paulo prega é que tanto judeu como gentio, todos estavam debaixo de condenação e precisavam da graça de Deus através de Jesus Cristo. Nós, como gentios, aceitamos a graça através da morte de Jesus para a expiação da nossa culpa. Nós, gentios, nós da nossa igreja, não tentamos colocar de pé de igualdade as nossas obras com o que Jesus fez por nós na cruz. Ao contrário, nós dizemos sempre, nossas obras são trapos de imundície. Não poderíamos agradar a Deus porque, na verdade, somos pecadores, o nosso coração é vacilante, o nosso ânimo é dobre. Nós não conseguimos agradar a Deus porque Ele é santíssimo. E eu sou pecador. Quanto mais... E Deus é santo. Mas eu aceito o que Deus fez em meu favor, que foi depois de me deixar debaixo de condenação, oferecer uma salvação, um Jesus que se rebaixa à lei e obedece à lei para me tirar debaixo da lei, por graça, por misericórdia, para que fôssemos assim salvos da ira vindoura. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, domingo nós temos reunião de membros, melhor, no outro domingo, né? Esse não, no outro. Nós temos amanhã evangelismo, os irmãos estão convidados. Eu amanhã estarei viajando para São Gonçalo. E os irmãos que estiverem aqui, venham para o evangelismo, né? Amanhã os irmãos vão estar viajando, né? Quem é que vai viajar, irmãos? O irmão, o Tess também? O irmão Francisco também? Porque se for assim, aí aí não tem evangelismo, né? Uhum. Pois, então é isso, irmãos. Se os irmãos, a maioria viajar,